programa vamos abordar a questão da reação da política macroeconómica a choques negativos do lado da procura e a choques negativos do lado da oferta. Bom, em primeiro lugar, o que é um choque negativo do lado da procura? É um choque que pode ser provocado por uma deterioração das expectativas de crescimento a nível global, que origina depois uma diminuição do investimento por parte das empresas e uma diminuição do consumo por parte das famílias. Um choque deste tipo pode ser provocado, por exemplo, pelo fim de uma bolha especulativa no mercado imobiliário, que origina depois problemas bancários e um credit crunch, como aquilo que aconteceu a partir de 2007, com o início nos Estados Unidos, que disputou uma das maiores crises financeiras mundiais e depois a chamada Grande Recessão. E um choque do lado da procura negativo tem como efeito uma diminuição da taxa de crescimento económico e, em paralelo, uma diminuição da taxa de inflação. Por isso, estas duas características são fundamentais num choque do lado da procura. A diminuição da taxa de crescimento económico, eventualmente uma recessão e uma diminuição da taxa de inflação. A diminuição da taxa de inflação para valores abaixo do objetivo do Banco Central, que neste momento é de cerca de 2% em praticamente todos os países desenvolvidos, não é algo que nós possamos entender como especialmente bom. Porque quando a inflação se aproxima muito de zero e eventualmente se torna negativa, isso significa que as pessoas começam a adiar as suas decisões de consumo e depois as empresas as suas decisões de investimento. E isso vai deprimir a procura agregada ainda mais e pode originar uma espiral recessiva. Portanto, inflação muito baixa ou inflação negativa pode até ser pior do que uma inflação relativamente elevada. Portanto, um choque negativo do lado da procura provoca estes dois efeitos negativos, uma diminuição da taxa de inflação e uma diminuição da taxa de crescimento económico. Um choque do lado da oferta é algo que origina simultaneamente um aumento da taxa de inflação e uma diminuição da taxa de crescimento económico. Aquilo que ficou conhecido por stagflation, associado aos desenvolvimentos da década de 70 do século passado, quando, na sequência da guerra do Yom Kippur e do apoio dos Estados Unidos a Israel, os países da OPEP decidiram aumentar em cerca de 400% o preço do petróleo. Portanto, temos um exemplo claro de um choque de oferta que está normalmente associado ao aumento do preço de uma matéria-prima importante como o petróleo. Agora, a questão que se coloca é como deve a política macroeconómica reagir a estes dois tipos de choque. Bom, em primeiro lugar, é importante referir que os choques do lado da procura são mais habituais. Normalmente, as economias entram em recessão por causa de problemas do lado da procura. E o choque pode resultar de um problema exógeno, pode resultar também da dinâmica intrínseca de funcionamento de uma economia, que origina de repente uma menor confiança no futuro, que origina uma diminuição do investimento, uma diminuição do consumo. Portanto, o choque pode ter uma natureza exógena, mas pode também resultar da dinâmica intrínseca do funcionamento de uma economia de mercado. Então, os choques de procura são mais habituais. É normalmente essa a razão que faz com que uma economia se afaste do nível de pleno emprego. Como é que devemos reagir a um choque do lado da procura? Com política monetária expansionista. A política monetária expansionista convencional traduz-se habitualmente numa descida da taxa de juros de referência do Banco Central. Esta taxa é a taxa que o Banco Central pratica nas suas operações de cedência de liquidez frequentes com os bancos comerciais, que depois está na base da determinação da Euribor. Euribor, que é o principal indexante das taxas de juros que são praticadas depois pelos bancos nas suas operações com o setor real, com as empresas e com as famílias. Por isso, a descida das taxas de juros, em princípio, poderá fazer relançar o investimento e o consumo e, por essa via, restaurar a procura, permitindo simultaneamente aumentar a taxa de inflação para valores próximos dos 2% e a taxa de crescimento económico. O problema é que quando a recessão é muito grave, a descida das taxas de juros pode não ser suficiente. Quer dizer, quando a procura diminui muito significativamente, a diminuição da taxa de juros pode não originar um grande aumento do investimento e do consumo. E isto acontece especialmente numa situação
em que a recessão é provocada por problemas no balanço das instituições financeiras ou de grandes empresas que operam à escala global. Neste contexto, as empresas e as famílias começam a tentar desalavancar, ou seja, poupar, mesmo com taxas de juros muito baixas. E, nestas circunstâncias, a política monetária convencional perde eficácia. A política monetária, pela via das taxas de juros, deixa de ter tração sobre o investimento e sobre o consumo. Ora, foi isso precisamente que aconteceu na sequência da crise financeira que começou nos Estados Unidos em agosto de 2007. Os bancos centrais, a partir de 2007, 2008, começaram a baixar as taxas de juros. Na zona euro, essa taxa de juros chegou ao valor de zero em 2016 e tem-se mantido nesse nível. E isso não tem permitido relançar suficientemente o investimento e o consumo. Nestas circunstâncias, é necessário aplicar estímulos orçamentais. Esta receita da política macroeconómica é conhecida pelo menos desde os escritos de Keynes da década de 30 do século XX. Onde nós sabemos que quando a crise do lado da procura é muito significativa, a política monetária convencional pode não ser suficiente e isso requer estímulos orçamentais. Estímulos orçamentais, estamos a falar basicamente da diminuição de impostos e ou do aumento da despesa, nomeadamente o investimento público. Sendo certo que, se olharmos para os multiplicadores orçamentais, que são indicadores que nos dão pistas sobre a eficácia da política orçamental expansionista, parece evidente que, pela via da despesa, e nomeadamente pela via do investimento, os efeitos serão maiores do ponto de vista do crescimento económico. Na zona euro, a dificuldade de aplicar estímulos orçamentais na sequência da crise financeira, aliás, a resposta em termos de política orçamental foi inicialmente expansionista, mas a partir de 2010, 2011, houve uma mudança do sentido da política orçamental para medidas amplamente restritivas, no âmbito do memorando de entendimento com a Troika. Bom, neste contexto, em que a política orçamental não pôde ser acionada, o ónus da recuperação económica caiu totalmente sobre o Banco Central Europeu. Ora, o Banco Central Europeu, neste contexto, teve que, para além de descer as taxas de juros para zero, aplicar outras medidas de política monetária ditas de não convencionais, que passaram pela criação de expectativas de taxas de juros baixas no futuro, chamado forward guidance, pela entrada da taxa de juros de referência no que diz respeito à facilidade permanente de depósito em terreno negativo e pela medida de quantitative easing, que se traduz na compra de ativos financeiros em larga escala por parte do Banco Central Europeu, incluindo títulos de dívida pública. E estas medidas não convencionais, expansionistas, ao nível da política monetária, foram absolutamente fundamentais para evitar a completa fragmentação da zona euro e permitir uma retoma mais sustentada. Portanto, não há dúvida que o sentido muito expansionista da política orçamental, que fez com que neste momento as taxas de juros estejam em zero, o que é efetivamente anormal, não deriva de qualquer erro da parte do Banco Central Europeu que tenha sido demasiado expansionista, mas é a consequência, antes, de uma crise económica profunda, pelo lado da procura, uma crise financeira que talvez tenha sido uma das maiores de sempre, e um erro claro ao nível da política orçamental, que foi inicialmente expansionista, mas muito insuficiente, e depois uma viragem para medidas muito restritivas da austeridade, que são completamente erradas neste contexto. Por isso, eu rejeito completamente que o facto de estarmos nesta situação de armadilha de liquidez com taxas de juros muito zero, o que é efetivamente taxas de juros de zero, o que é efetivamente inabitual, tenha sido a responsabilidade do Banco Central. O Banco Central simplesmente reagiu e mesmo essa reação não foi suficiente. Bom, esta é a forma de reagir a crises do lado da procura, que é uma forma mais habitual, mais conhecida e mais fácil de implementar. Agora, como devemos ou como podemos reagir a choques negativos do lado da oferta? Aqui o problema é maior. Porquê? Porque um choque do lado da oferta origina simultaneamente um aumento da inflação e uma diminuição da taxa de crescimento económico ou eventualmente até uma recessão. Se o Banco Central reagir a um choque de oferta negativo com política monetária expansionista, ou seja, se diminuir as taxas de juro ou se não tiver essa possibilidade, se aprofundar
as medidas não habituais, não convencionais de política monetária no sentido expansionista, o resultado vai ser um aumento ainda maior da taxa de inflação, embora consiga eventualmente evitar uma maior recessão. Portanto, uma política expansionista pode evitar efeitos mais negativos sobre o produto e sobre o desemprego, mas vai originar ainda mais inflação. E obviamente que uma inflação muito elevada acaba por ter efeitos negativos sobre o próprio potencial de crescimento da economia. Ao contrário, se o Banco Central conduzir uma política monetária restritiva, plasmada numa subida das taxas de juro ou na interrupção de determinados programas de compra de ativos integrados naquilo que se designa de política monetária não convencional, o resultado vai ser o Banco Central talvez consiga controlar de certa forma a taxa de inflação, mas vai aprofundar a recessão. Por isso não é de forma nenhuma trivial a maneira como um Banco Central deve reagir a um choque do lado da oferta. Ora, é precisamente isso que se coloca neste momento. Se o Banco Central Europeu começar a subir as taxas de juro, isso poderá ter um efeito muito limitado na taxa de inflação, ainda que se admita que tenha algum efeito, dependendo do sentido restritivo da política monetária, mas naturalmente vai originar problemas ao nível do crescimento económico. E isto num contexto em que a procura ainda não recuperou completamente. A própria Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, refere que quer o consumo, quer o investimento na zona euro ainda não recuperaram totalmente na sequência da crise pandémica que ocorreu a seguir a uma crise financeira muito grave. Portanto, a economia europeia está ainda deprimida pelo lado da procura e, neste momento, somos agora afetados por um choque do lado da oferta. Isto é basicamente o perfect storm. Portanto, não é, de maneira nenhuma, trivial a forma como podemos reagir a uma crise deste género. E é compreensível que o Banco Central esteja à espera para ver. O que é que se passa neste momento? O Banco Central Europeu está a dizer que provavelmente irá subir as taxas de juros de referência em julho deste ano, eventualmente em 25 pontos base, e está também a dizer que está a analisar o que poderá fazer em termos do programa de compra de ativos. Ora, o Banco Central Europeu está com medo que a descontinuação destes programas de compra de ativos e que um sentido mais restritivo da política monetária possa originar um aumento das yields na zona euro, um aumento dos spreads das yields da dívida pública em relação à dívida pública alemã e causar novos problemas nos bancos, que depois se agravam em termos de dívida pública, criando um ciclo vicioso que pode originar de novo uma crise das dívidas soberanas. Este é o grande medo do Banco Central Europeu. Portanto, eu diria que uma possibilidade poderia ser o Banco Central Europeu iniciar uma subida gradual das taxas de juro, mas não descontinuar os programas de compra de ativos, nomeadamente dívida pública de países periféricos, porque se isso acontecer, muito provavelmente as yields vão aumentar. Aliás, as taxas de juros implícitas na dívida pública italianas e mesmo as portuguesas já estão a aumentar e isso pode imediatamente criar de novo o fantasma da crise das dívidas soberanas. Por isso, não é fácil neste momento a situação económica que as economias atravessam, nomeadamente a economia europeia e também a economia portuguesa, e a resposta em matéria de política macroeconómica também não é trivial.